certo, senhor, irmãos? Graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 2. E o nosso tema é preguiça, desperdício de tempo. Então nós vamos ver nessa lição, irmãos, quanto tempo nós perdemos quando nós não tomamos atitudes na nossa vida. Quanto tempo nós perdemos quando nós não fazemos algo em prol da nossa vida e da nossa família. E um grande exemplo que nós temos é as formigas. Então nosso texto do dia, que está em Provérbios 6,6, diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olhe para os seus caminhos e ser sábio. Nós vemos, meus irmãos, que as formigas aqui em Provérbios, o escritor dos Provérbios Salomão, dizendo para nós tomarmos como exemplo as formigas. A formiga, que ela trabalha no verão, para que ela possa descansar ou não trabalhar no inverno, ela poupa as suas energias no inverno, então ela trabalha muito no verão. E ela não tem relógio, não tem calendário, porém ela sabe quando vai chegando os dias. Mas nós vemos, irmãos, que a formiga, ela eu estava até lendo algumas coisas sobre a formiga, ela trabalha muito e ela pega muitas coisas para poder guardar, para poder armazenar. E dizem até que muitas morrem, até muitas vezes sem comer aquilo que armazenou. Muitas formigas acabam morrendo, mas nós vemos que elas são unidas, elas são sábias. Você vê que às vezes você olha a formiga ou formigueiro ali, onde eles vão pegar comida, você vê que está sempre numa linha reta ali, e elas vão se cruzando, muito organizada, uma sempre ajudando a outra. A nossa síntese: o preguiçoso administra mal seu tempo, ama apenas a si próprio e manifesta indiferença quanto às necessidades do próximo. Suas atitudes revelam falta de espiritualidade, sabedoria e senso de propósito. Então nós vemos, meus irmãos, quando eu estava falando acerca da formiga, a formiga se preocupa com as outras, se preocupa com a rainha, se preocupa em armazenar mais, porque ela está trabalhando ali, mas ela não vai comer tudo aquilo que ela está pegando. Não, algumas até, como nós falamos, alguns estudos falam que muitas morrem. Como morrem mesmo? Você parece às vezes a formiga trabalhando e pisa em cima. Mas esse não é o nosso caso. A questão é que nós temos que tomar a formiga como nosso exemplo de não ter preguiça, de estar trabalhando, de estar fazendo alguma coisa, de estar sempre em movimento. Porque haverá um dia que muitas das vezes nós vamos colher aquilo que nós estamos plantando. E a formiga, ela não é vamos dizer assim, um bicho, vamos dizer assim, preguiçoso. Não, ela é trabalhadora, trabalha muito. E nós vemos, meus irmãos, que não tem tempo ruim, ela está sempre trabalhando. O nosso texto bíblico, que está em Provérbios capítulo 6, versículo 6 a 11, diz assim: vai ter com a formiga o preguiçoso, olhe para os seus caminhos e ser sábio. Ou seja, tomar como exemplo, mesmo que for até alguém acha que é uma coisa insignificante, é sabedoria. Trazer para nós, muitas das vezes, os animais, o comportamento dos animais, as situações da vida, e trazer para nós, para melhorarmos a nossa vida, isso é uma postura de sabedoria, isso é ter sabedoria para poder viver nessa terra. Pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ou seja, no verão ela prepara o seu pão e ninguém precisa ficar mandando nela. Tudo indica, os estudiosos falam acerca desse tipo de coisa, eles falando, estudando, eles falam que não tem dominador a formiga. Nem aqui, Provérbios mesmo já está falando sobre isso. Mas nós vemos, meus irmãos, que elas fazem sem ninguém mandar, porque elas sabem que elas precisam fazer. Elas precisam correr atrás e nenhuma não fica se escorando na outra. E aqui, o preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do seu sono? Ou seja, tomar uma atitude, ficar dormindo. Às vezes dormindo aqui não é somente o sono como nós conhecemos, de ficar na cama inconscientes, dormindo, descansando. Não, às vezes dormindo aqui também está simbolizando a pessoa que fica parada sem atitude, sem iniciativa, que não está se mobilizando. Porque quando nós estamos dormindo, nós não temos atitude, nós não temos nada, nós estamos dormindo. Então muitas pessoas acordadas agem como se estivessem dormindo. E aqui, o escritor dos Provérbios vai dizer: quando te levantarás do teu sono, ou seja, tomar uma atitude. Quando nós vamos tomar uma atitude na nossa vida? O que você tem que tomar a atitude? Qual é a atitude que nós precisamos tomar acerca da nossa vida?
um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar, um pouco a repousar de braços cruzados. Ou seja, a pessoa, mais uma vez, que não tem iniciativa. A pessoa fica de braços cruzados, esperando, e não tem iniciativa de correr atrás, de ir para cima mesmo, de resolver os problemas, ou de trabalhar e de adquirir sustento para ela. É difícil, meus irmãos, alguém vai dizer que é terrível lidar com gente preguiçosa. Assim sobrevirá a tua pobreza como humilhante, e a tua necessidade como um homem armado. Ou seja, a pobreza vem, meus irmãos. Mesmo que a pessoa, às vezes, é preguiçosa, e às vezes tem tudo na mão, ela tem pobreza de espírito, ela não tem cultura, não tem inteligência, é uma pessoa pobre, não conversa, não tem amigos, vamos dizer assim. É uma pessoa que, quando eu digo não tem amigos, é que não tem assunto, a pessoa que fica ali, não tem, vamos dizer assim, não tem ambição do modo bom de dizer. Não é uma pessoa de atitude. Uma pessoa sem atitude, meus irmãos, é uma coisa terrível. E a pior coisa é o crente não ter atitude de crente, não ter atitude de buscar a Deus, não ter atitude de servir a Deus. A nossa introdução. A Bíblia diz que Deus estabeleceu a terra para que fosse habitada. Ele também fez o homem para cuidar da sua criação. Ele deu algumas determinações sociais: frutificai, multiplicai, enchei, sujeitai e dominai os peixes, as aves e os animais. Tais deliberações exigiam esforço e a administração correr do tempo a fim de que fosse cumprido o propósito para o qual foram criados. Irmãos, o homem trabalha desde a criação. O Adão e Eva, Adão, né, no caso, tinha que dar nome aos animais, tinha que cuidar das coisas, mas você vai dizer, mas irmão, no Jardim do Éden não precisava do cuidado dos animais, mas ele mesmo assim administrava o Jardim do Éden dando nomes aos animais. Nós não sabemos o que exatamente, qual era essa administração, mas com certeza se Deus colocou já no Jardim do Éden para poder fazer essa administração, meus irmãos, com certeza o homem tinha que trabalhar sim. O homem, Adão não ficava de perna para cima o dia todo, vendo o dia passar, vendo as coisas acontecer, não. Ele ia e trabalhava, ele tinha que trabalhar. Aqui mais uma parte aqui. Contra esse pecado, o livro de Provérbios sugere que o homem visite o formigueiro e aprenda lições vitais que podem ajudá-lo a cumprir com as suas tarefas sociais primordiais, ou seja, estudar, trabalhar, estudar, fazer tudo aquilo que uma pessoa numa sociedade faz, que é estudar e trabalhar. Mas aí vai dizer, mas fazer faculdade, isso já é uma outra questão. Pelo menos o básico do estudo tem a possibilidade, claro, meus irmãos, muitos não têm, tiveram que trabalhar cedo, tiveram que correr atrás, ajudar o pai ou a mãe na lavoura, nos afazeres, para poder dar o sustento para a família. Mas tem muitos que têm essa disponibilidade, que podem estudar. Agora o trabalho, nós vemos que essas pessoas que às vezes não têm a oportunidade de estudar, mas que começaram a trabalhar cedo, pode ver que são pessoas valentes, pessoas corajosas, pessoas que trabalhavam cedo. Antigamente, na época do meu pai, o jovem com 13 anos já tinha carteira assinada. Na minha época, com 16. Hoje, o jovem só pode começar a trabalhar acima dos 18. Mas é ruim para a sociedade, vamos dizer assim. Porque o jovem fica sem fazer nada, pega um estágio ali, outros não quer saber de nada. Alguns, graças a Deus, ainda se aplicam, outros nem se aplicam, não se aplicam mais. E alguns relatos de professores dizem que está muito difícil dar aula nas escolas, principalmente na escola pública, porque dizem que o jovem não quer saber de nada. Eu espero que o jovem, nós possamos ter atitudes de crentes, de servo de Deus e também de bons cidadãos e cidadãs no nosso país. Encontro formidável vai ter com a formiga o preguiçoso. A palavra de Deus orienta que o preguiçoso observe o formigueiro. Por que o formigueiro? Porque a organização de uma colônia de formigas traz excelentes ensinamentos para todos nós. Elas são incansáveis, trabalham em equipe e respeitam-se mutuamente. Elas são incansáveis nos seus trabalhos, são organizadas e respeitam-se mutuamente. Irmão, trabalhar em equipe e respeitar. O preguiçoso, ele não respeita. Por quê? Porque ele quer jogar a carga dele nas costas do outro. E aí vem as desavenças, vem as discórdias. Por isso que o homem
o crente, principalmente o servo de Deus, você jovem, tem que ter atitude de crente, tem que ter atitude de servo de Deus, tem que ter atitude de um bom cidadão e uma boa cidadã. E como é isso? Respeitar, trabalhar, correr atrás sim. Eu comecei a trabalhar cedo, com meus 12 anos, 11 anos, já ajudava algumas coisas em casa, com meu pai trabalhando. Comecei a trabalhar mesmo com os 16 anos numa fábrica. E de lá para cá sempre trabalhei pela misericórdia de Deus. E nós vemos, meus irmãos, que muitos hoje não querem saber de trabalhar. Não quer saber, tem preguiça para tudo, para ir para a igreja, para orar, para tudo. A pessoa é preguiçosa. Mas quando nós vemos aqui o exemplo que Deus nos coloca, para nós colocarmos, nos basearmos, ou vemos o exemplo da formiga, irmãos, é porque realmente o homem precisa olhar, que às vezes a gente acha insignificante, mas o homem precisa olhar os bons exemplos, e vamos dizer assim, e acatar, e fazer com que esse exemplo sirva para a sua vida, no seu dia a dia. Compreensão da realidade. Olha para os seus caminhos e ser sábio. Formigas não têm calendário para saber quando chegou o verão, porém elas conhecem as estações e agem de forma proativa de acordo com o tempo. Nós, discípulos de Jesus, também precisamos ter a visão correta para vermos as necessidades e oportunidades que são colocadas em nosso caminho, como uma oportunidade de vida, de sermos abençoados e abençoarmos os outros. Ou seja, elas não têm calendário, como nós já falamos, e elas trabalham muito. E aqui vai dizer um exemplo. Os discípulos de Jesus, que nós nos colocamos como os discípulos de Jesus, nós temos que ter a mesma atitude. Nós temos que colocar em prática aquilo que Deus colocou para nós fazermos. Então, cabe a mim, cabe a você, cabe a nós fazermos aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Não fique parado, não fique esperando as coisas acontecer. As oportunidades são dadas a nós, tanto no ministério, tanto na espiritualidade, tanto na vida amorosa, tanto no trabalho, na vida acadêmica, tanto na vida no dia a dia. Todos nós temos oportunidades, mas nós estamos perdendo tempo de ver as oportunidades passando e não tomarmos uma atitude. Aí nós vamos olhar para trás e falar, poxa, quando vai cair na real, poxa, quanto tempo eu perdi? Isso se cair na real, né? Usando um tempo com sabedoria e ser sábio. Deus nos exorta a utilizarmos o tempo que nos é oferecido diariamente com sabedoria. Ou seja, meus irmãos, é aquilo que nós estamos falando. Usar o nosso tempo para nos aplicar mais às coisas de Deus, para aplicarmos mais a nossa vida nessa terra. Claro, tem muitos que deixam de ir em baladas, eu vou colocar na forma secular, no mundo secular, deixam de ir em baladas. A pessoa que às vezes vai em balada e tem uma vida, né, que não é crente, eu vou só tomar como exemplo. Mas quando está na faculdade, claro, não são todos, mas tem sempre aquele ou aquela que se priva de tudo isso, que se priva de festinhas, se priva para estudar, principalmente quando chega no vestibular. Às vezes já alguns já estão na faculdade, mas vamos colocar no vestibular, que se priva mesmo, corre atrás, estuda. E aí aquele que muitas vezes não estava nem aí, meio preguiçoso, aí vê o outro estudando, você é bobo, não sei o que, não tem tudo isso. Aí aquele passa em uma boa colocação e aquele outro às vezes nem passa. Não acredita, nem consegue atingir uma nota para poder passar. Então nós vemos, meus irmãos, que se nós queremos alguma coisa na nossa vida, nós temos que saber, vamos dizer assim, organizar o nosso tempo. Nós precisamos organizar o nosso tempo em tudo. Não ficar perdendo tempo com bobagens, não ficar perdendo tempo com besteiras, não ficar perdendo tempo com coisas que não convêm. A formiga ela não perde tempo, ela trabalha incansavelmente. Ela é incansável. E aqui, o que está falando nesse tópico? Usar o nosso tempo com sabedoria, ou seja, organizar a nossa vida. Nós, cristãos, eu acho que a pessoa em si, ela precisa organizar o seu tempo para poder render mais o seu tempo. Porque hoje o tempo está muito escasso, que parece a gente não consegue administrar o nosso tempo e muitas coisas parece que estão passando, a gente nem percebe. O tempo está passando que nós nem percebemos. Então é muito necessário hoje nós organizarmos o nosso tempo. O tópico 2, visão de futuro, planejamento. O cuidado que as formigas têm a planejar e estocar alimento para o inverno é algo extraordinário, mesmo sabendo que algumas não comerão daquele alimento que foi estocado, pois morrerão antes. Elas trabalham em unidade e ajudam a abastecer o formigueiro. É aquilo que nós estávamos falando. Muitos estão abastecendo o formigueiro e com certeza nem vão comer daquele alimento. E outra coisa também, meus irmãos, você já viu como é um formigueiro?
Se você for lá, chuta o pé, como a gente já criança faz, vai dar um chute no formigueiro, daqui a pouco ele está reconstruído de novo. Fora os túneis que são construídos ali nos arredores do formigueiro. Por que eu estou dizendo isso? Porque elas têm atitude. A formiga tem atitude, tão pequenininho e tem atitude. Então Deus, ele coloca nós, vamos dizer assim, nós vamos dizer que até um desnível aí. Parece que a formiga está maior e a gente está pequenininho. Mas essa é a verdade, elas têm atitude. Deus coloca a formiga como exemplo para nós tomarmos uma atitude. Por quê? Porque elas têm planejamento, elas planejam no verão tudo aquilo que vai ser feito, o que vai acontecer, para poder usufruir no inverno. Porque assim que muitos animais, a natureza faz. E o homem, ele precisa se planejar o estudo. A nossa vida, meus irmãos, o nosso tempo tem que ser uma coisa planejada, a gente precisa se organizar, ter planejamentos na nossa vida. Mas Jesus está voltando, será que eu tenho que fazer uma faculdade? Se tiver oportunidade, faça uma faculdade. Mas Jesus está voltando, eu tenho que me aplicar. Tem que se aplicar sim. Nós temos que viver, meus irmãos, o dia que Jesus vai voltar na nossa vida espiritual, dando um bom testemunho, tratando bem o nosso irmão. É isso. E não ficar parado olhando para cima, achando, será que Jesus vai voltar hoje? Será que não vai? Eu não vou fazer mais nada, não vou mais trabalhar. Que nem algumas seitas, que essas pessoas venderam tudo, vamos dizer assim, gastaram todo o seu dinheiro, acabou o planejamento, acabou tudo, esperando a volta de Jesus. Nós somos cristãos, nós temos que esperar a volta de Jesus sim, porém nós temos que planejar a nossa vida, a nossa família. Você ainda é jovem que não é casado, tem que orar sim para Deus, para que Deus venha preparar no casamento, tem que orar sim para Deus abrir portas no mercado de trabalho, tem que orar sim para que Deus possa te encher cada vez mais com o Espírito Santo, que isso é a primeira coisa. Encher com o Espírito Santo, ser cheio de Deus, e depois você vai pedir trabalho, depois você vai pedir vida amorosa, mas ter planejamento, ter foco na nossa vida. Nós precisamos ter foco na nossa vida. Motivação total. As formigas não possuem um rei, um chefe, mas são cônscias de suas responsabilidades. A palavra de Deus nos exorta a perseverarmos nos propósitos divinos, independentemente de qualquer determinação hierárquica. João Batista, por exemplo, cumpriu o propósito de Deus no deserto com uma extraordinária motivação. Irmãos, a nossa motivação em ter atitude na nossa vida é benefício para nós mesmos. Nós somos beneficiados quando nós tomamos a atitude. Nós somos beneficiados quando nós tomamos a atitude e fazemos algo e vemos a nossa família bem, os nossos familiares bem. Nós somos os beneficiados porque a alegria ela vai nos encher também. E nós somos beneficiados, meus irmãos, quando nós estudamos, quando nós corremos atrás, quando nós lemos mais a Bíblia, quando nós oramos mais, quando nós buscamos mais a Deus, quando nós damos bom testemunho, nos esforçamos, nos motivamos. E isso nós vemos aqui que a formiga, ela não tem nenhuma motivação aparente, vamos dizer assim. Porém, nós vemos que ela está trabalhando. Ela está trabalhando naquela pegada dela ali, vamos dizer assim, ela está trabalhando. Ela está fazendo algo, ela está produzindo. O problema é quando o homem deixa de produzir, deixa de fazer, não tem motivação para nada. Mas nós temos uma motivação sim, de sermos servos e servas de Deus, e que se nós queremos ser respeitados pela sociedade, nós temos que fazer algo. Se nós queremos ser respeitados pela sociedade, tanto como crentes, como cidadãos também, Então por isso que nós temos que correr atrás e termos atitude na nossa vida. O crente, o jovem, mais do que nunca, tem que ter atitude. Porque muitos falam mal dos jovens, mas eu creio que há jovens de atitude e que isso possa motivar a sua vida. Aproveitando as oportunidades. As formigas são experts em aproveitar a oportunidade, notadamente no verão, para suprirem-se na época das chuvas. Essa mesma estratégia foi desenvolvida por José no Egito. Então, na fartura juntar para a escassez. Então, as formigas, como nós já falamos, e até vai falar aqui de José, José teve um sonho, Deus revelou a ele, 7 anos de bonança, 7 anos de seca, e aí ele poupou na época da bonança, vamos guardar, vamos estocar, porque vai chegar mesmo um momento ao qual vai ficar difícil para nós conseguirmos colher alguma coisa, porque haverá seca, 7 anos de seca. Então, as formigas fazem, e às vezes, meus irmãos,
na nossa vida nós temos que poupar. Não é falta de fé poupar um dinheirinho na poupança, não é falta de fé fazer essas coisas, guardar um dinheiro, investir, de repente pegar o dinheiro e investir no imóvel, fazer um pé de meia, né, como linguajar. Não é falta de fé, eu estou guardando porque eu não confio em Deus. Não, meus irmãos, querer gastar desvairadamente é irresponsabilidade. Porque o crente de verdade, ele sempre poupando algo, porque nós vivemos nesse mundo, estamos sujeitos a várias situações. E não é falta de fé se nós pouparmos. Aqui José poupou, foi a estratégia que Deus deu para ele. Se você está numa boa, está vivendo uma vida boa, não gaste aquilo que você tem de uma forma desordenada. Porque as formigas, ela consome aquilo que precisa, somente aquilo que precisa, porque quando chega nas épocas de chuvas que não dá para trabalhar, elas estão, vamos dizer assim, comendo aquilo que elas guardaram. E às vezes chega um momento na nossa vida que às vezes a gente passa por situações difíceis, principalmente dificuldades financeiras, que eu acho que é o mais que dá para exemplificar acerca disso. E aí, quando nós passamos por dificuldades financeiras, aí nós vemos, poxa, devia ter poupado aquele dinheiro, gasta dinheiro com coisa que às vezes não vai trazer nada, com coisas fúteis. Quer mostrar para outra pessoa aquilo que não é. Então, meus irmãos, aqui também no tópico 3, preguiça. Uma disfunção do uso do tempo. Imobilismo. O preguiçoso até quando ficarás deitado? Ficar deitado neste contexto demonstra um profundo imobilismo, o que desagrada ao Senhor. É necessário ter atividade e iniciativa como aconteceu com Adão. Como se houve alguém poderia ser o mais inativo de todos os homens. Esse foi o mais antigo ancestral da raça humana, haja vista que morava no paraíso, entretanto ele foi um exímio trabalhador, cumpriu 7 propósitos sociais estabelecidos pelo Senhor. Aliás, Deus logo deu a Adão um emprego, tendo ele ido e colocado o nome de todos os animais. Frequentemente o Senhor falava com os seus servos a respeito do fato de que precisavam se esforçar porque Deus ajuda a quem se esforça nele. Então nós vemos aqui que é muito terrível, meus irmãos, até repetindo, né? A pessoa não ter atitude, irmãos. Aqui vai falar de um imobilismo, que a pessoa que não tem atitude, não tem iniciativa. Você, jovem, você, irmão, você, irmã, precisa ter iniciativa na sua vida. Eu não sei que área, às vezes a nossa área, um lado está muito bom, alguma área da nossa vida está bom, mas outra a gente precisa tomar atitude. Então é nessa área que você precisa tomar atitude, que você precisa tomar uma atitude séria e firme. Né? Analisarmos a nossa vida para ver para nós analisarmos aonde nós precisamos tomar uma atitude acerca daquilo que está ao nosso redor. E aqui, a parte 2, aqui eu também vou ler a respeito da águia. A águia é uma excelente caçadora. Não é à toa que ela é chamada de máquina mortal dos ares. As águias possuem uma excelente visão, rapidez e força. Contudo, às vezes, ela precisa fazer várias tentativas para obter êxito na busca pelo seu alimento. Haja esforço da mesma maneira, nós não podemos ficar esperando que as coisas caiam do céu. Irmãos, a águia é uma exímia caçadora e às vezes tem que se esforçar muito para alcançar a sua presa. Mas também, por isso que é até bom a gente ler aqui, eu não estava nem pensando nessa parte, mas é até bom refletir. Por quê? Porque às vezes Deus fala que vai dar algo para nós e nós ficamos esperando, olhando para o céu para saber quando vai cair na nossa cabeça. Não perseveramos, não corremos atrás. Você, jovem, você precisa correr atrás, você tem saúde, você tem disposição, você tem que correr atrás das suas coisas. Não ficar esperando as coisas acontecerem. Mas se não deu certo na primeira vez, tenta de novo. Você tem tempo para isso, você pode correr atrás. O tempo, quando a gente fala não perder tempo, é não ficar esperando as coisas acontecerem sem tomar atitude. Mas quando você está tomando atitude, mesmo que não dê certo, mas você está correndo atrás, está adquirindo experiência, está indo para cima, vamos dizer assim. E é assim mesmo, se não der a primeira vez não der certo, continue perseverando. Parte 2. Entorpecimento mental. Um pouco de sono, um pouco tosquenejando. O texto de Provérbios não trata somente a respeito do sono ou da preguiça, mas ele trata da indisposição mental, da falta de interesse em crescer no intelecto. Então, é aquilo que também nós já comentamos. Às vezes não tem nada, quer ficar na mesma. A vida espiritual está na mesma, não tem atitude. Às vezes tem atitude só para coisas que não convêm, que desagradam a Deus. Mas nas coisas que agradam a Deus, que seriam um benefício para ele e para sua família, não tem atitude, não quer saber, não tem interesse, para ele tanto faz, tanto fez, não se importa com as coisas. Porém, meus irmãos, é necessário que nós venhamos nos importar sim
com aquilo que está no nosso redor, com aquilo que está na nossa vista, que nós podemos fazer algo. Então, nós podemos ter, meus irmãos, não adianta ficar a nossa mente fechada. Quando nós trabalhamos, corremos atrás, estudamos, convivemos com as pessoas, a nossa mente se abre, a gente fica mais ativo, a gente fica mais contente. A pessoa se fecha no seu mundo e muitas das vezes não tem interesse em estar com outras pessoas. Consequências. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. As consequências da preguiça são contundentes. A pobreza virá inesperadamente e a necessidade o atingirá fortemente. O preguiçoso que é considerado um tolo, de tanta necessidade, terminará comendo sua própria carne. Sua queda será inevitável. Irmãos, um preguiçoso nunca vai para frente. Uma pessoa preguiçosa, ela não tem crédito, não vai para frente. Mas ela pode ter tudo na mão, ela pode nascer em berço esplêndido, de repente o pai ou a mãe tem uma ótima condição financeira. Porém, a sua vida em si, ele consigo mesmo, a pessoa consigo mesma, não vai para frente. Não vai. A pessoa vai sempre ficar naquele lenga-lenga, nunca cresce, nunca vira realmente um cidadão de verdade. No caso do crente, nunca vira um crente de verdade. Está sempre dependendo da oração do pai, da oração da mãe, da oração do pastor, da oração dos irmãos da igreja. Nunca tome uma atitude para orar por si mesmo. Está sempre dependente dos ensinamentos. Só quer saber de ir para a igreja para ouvir a palavra, mas nunca abre a Bíblia para ler. É bom nós irmos para a igreja para ouvir a palavra, porém nós também temos que ler a palavra, correr atrás daquilo que Deus nos proporciona. Então, a nossa conclusão. Jesus ensinou aos discípulos um princípio básico do reino independentemente das condições pessoais. Deve-se agir com coragem, movido por amor e fé, para ajudar o próximo. Os seguidores de Cristo, mesmo cansados, não devem perder a chance de serem úteis ao plano de Deus. A preguiça é um mal que pode destruir grandes projetos, pois há enorme poder destruidor na inércia. Irmãos, quem é inerte, quem não tem atitude, é uma coisa muito terrível, como nós estamos falando nessa aula toda. Porém, tome uma atitude, não fique na inércia, tome uma atitude, não fique esperando alguma coisa acontecer, não. Tome uma atitude na sua vida. Amém, meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Você ainda que não é assinante do nosso canal, te convido a assinar. Que Deus abençoe os irmãos, fique na paz.